O longa brasileiro O Agente Secreto vem acumulando reconhecimentos em vários festivais de cinema e já aparece como um forte concorrente ao Oscar. Para dar autenticidade à história, o diretor Kleber Mendonça Filho dedicou atenção especial à recriação da cidade de Recife, capital do estado do Pernambuco, no ano de 1977. Nesse processo de ambientação, os automóveis da época tiveram um papel fundamental na composição do cenário. Eu acredito realmente que os carros nessas cenas de rua são parte muito importante, fundamental, eu diria, em cenas externas nesses filmes que se passam no passado. E hoje eu vou trazer para vocês curiosidades que vocês não verão em outro canal sobre o filme O Agente Secreto, do ponto de vista de quem gosta de carro. Fique ligado. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Olha, eu vi o filme Agente Secreto, eu vou falar inclusive a minha opinião sobre o filme no final, fique até o final, mas eu vou trazer aqui análises que vocês não verão em outro canal. O filme é ambientado no ano de 1977 no Brasil, né, naquela época sob o regime militar ainda. A história traz o drama de Marcelo ou Armando, quem vê o filme depois vai entender, interpretado pelo Wagner Moura, né? É um professor universitário, o personagem é um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal após anos afastado e sendo perseguido por assassinos de aluguel de São Paulo, por conta de um conflito com um poderoso industrial e uma patente vinculada à pesquisa acadêmica. No total foram mais de 360 carros em cena no filme e cerca de 150 fornecidos pelos colecionadores locais. Um número realmente impressionante se você analisar uma frota de 350 carros. Eu vi o filme e até desconfio desse número, porque não me parece que foram usados tantos carros assim, porque é comum você ver carros repetidos em cenas diferentes. Então, não sei, essa informação foi divulgada na internet em sites automotivos, mas eu acho que esse número de 350 carros é um pouco exagerado. E aliás, por trás desse conjunto de veículos, essa organização toda, estava o produtor, um dos produtores do filme, que é o João Lucas, que ficou responsável realmente pela reprodução dessas cenas de rua, que inclusive contam com os carros. A função dele foi localizar e organizar a presença dos veículos nas filmagens. De acordo com ele, a fase de pesquisa e pré-produção durou 5 semanas. Nesse período, João participou de vários eventos de carros antigos, entrando em contato com proprietários e também com clubes, né, de antigos mobilistas, fazendo ali o famoso network. O diretor do filme, o Kleber Mendonça Filho, disse o seguinte, ó, a seleção só pode ter carros até o ano de 1977, não pode ter carro mais novo, para poder retratar mesmo. E os carros que foram selecionados, foi pedido para os proprietários que se tivesse algum acessório moderno, como um rádio ou alguma coisa mais moderna, que fosse retirado, para retratar de fato o período da maneira mais fiel possível. Na minha opinião, um dos pontos altos do filme é justamente isso, o retrato fiel, pessoal, é impressionante. Os carros, as placas, propagandas de bebidas, propaganda de cigarro da época, típicas da época, né? Então, placas de publicidade, a mobília, as vestimentas. Na minha opinião, tudo foi muito bem retratado fielmente à época. É realmente impressionante. Eu acho que filmes de época, um dos melhores que eu já vi, de fato, foi esse daí. O carro usado pelo protagonista, interpretado pelo Wagner Moura, que é o Marcelo ou Armando, né? Eu não vou dar spoiler, quem tem que ver o filme para entender. É um Fusca 1300, ano 1972, ou seja, ainda olho de boi, e o famoso canelinha seca, amarelinho, né? De início eu achei esse modelo de Fusca um pouco estranho, essa unidade, porque em 1972 haviam 2 modelos de Fusca. O 1500, que era o mais quente, né? Bitola mais larga, motor mais forte, acabamento melhorado, e o outro era o Standard, 1300 Standard, o famoso canelinha seca, com roda de 5 furos ainda e bitolinha. Por que canela seca? Por causa da bitola da roda traseira, que era bem estreita, do 1300 da década de 60 ainda, de modo que a roda ficava bem para dentro dos paralamas, né, dando essa impressão que o carro era um carrinho magro. O 1300 Standard saiu assim até o ano de 74. A partir da linha 75, as rodas passaram a ser as mesmas do 1500 e do 1300L, padronizando todas as bitolas. O que ocorre é que esse Fusca
Fusca usado pelo Wagner Moura é um canela seca sem fazer jus ao apelido. E por que isso ocorre? O que acontece é o seguinte, esse Fusca provavelmente está usando espaçadores que eram acessórios usados nessa época justamente para jogar a roda mais para fora. Do ponto de vista de época do filme, esse Fusca aí já tinha 5 anos de uso em 77, então é algo totalmente aceitável. Outro acessório de época que eu vi nesse carro, que você não vai ver alguém falar sobre isso em outro canal, é justamente um acessório que vai bem ali em cima da janela da porta, que eu confesso que nem conhecia, né? É tipo uma telinha, uma gradinha, uma telinha mesmo, uma grelha, né? Que eu acredito que tinha a função de ventilar o interior do carro, mesmo com os vidros todos fechados. Algo muito útil também em dias de chuva, né? Para não embaçar o vidro. Nessa imagem podemos ver de perto esse acessório, que por outro lado deixava ainda menor a já pequena janela da porta do Fusca. O segundo carro a aparecer no filme é uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e perfeitamente representada por um Volkswagen Brasília, que foi mesmo bem usado. A Polícia Federal usou bastante o Brasília nessa época, né? E essa viatura eu creio que deve ser de algum colecionador. Eu só achei estranho na hora do filme, pois na única cena em que ela é mostrada, quando ela tá passando ali, né? A edição do filme acho que não sabia e colocaram de fundo o som de um motor que não tem nada a ver com o motor refrigerado a ar. Parece um motor de Opala funcionando, como se fosse o som da Brasília ali se aproximando. No mais, o visual é bem fiel a 77 mesmo. Essa Brasília aí provavelmente é anos 74, devido às lanternas ainda com piscas laranjas e bigodinho no painel frontal. Eu tô indo mais ou menos pela ordem cronológica e o terceiro carro que aparece no filme é um Ford Corcel, que me chamou a atenção pelo seguinte, ele tá usando rodas de Del Rey Ouro, que foi lançado só em 81, e a placa amarela colocada na traseira também tá no lugar errado. Nesse modelo aí a placa fica embaixo, né? Desde 73. Até o modelo 72 é que as placas eram fixadas em cima do para-choque traseiro. E olha, eu não quero ser chato aqui, eu tô analisando detalhes curiosos que é legal pra você ver. Mas eu sei que é um filme novo, que buscou carros já que tem 40, 50 anos de uso. Então, certas situações fica difícil você representar fielmente. Então, fique claro isso aqui, que eu não quero ser o chato aqui de ficar analisando detalhe por detalhe para criticar. Não tô criticando isso. Tô só apontando curiosidades que às vezes as pessoas não percebem. Então é um Corcel com 50 anos de uso já, que teve as rodas já trocadas e a placa, por alguma razão, colocaram no lugar errado. E até por falar em placa, eu acho bem bacana o cuidado que eles tiveram com as placas amarelas. Eu, como embaixador da placa amarela no Brasil, fico muito contente, inclusive, em ver que muitas placas usadas são placas originais da época. Algumas você vê que são reproduções, como essa mesmo do Corcel, você vê que ela é larga, é uma forma mais moderna. A maioria sim, mas tem algumas que são placas da época, como a do próprio Fusca. Ela é uma placa menor na frente e larga atrás com aquela tarjeta de licenciamento. Então eu fico feliz com o cuidado que foi tido ali com as placas amarelas, né? Vejam que bacana nessa cena de bastidor como são feitas as gravações com o carro em movimento. Isso aí é usado em cinema e até em programa de televisão. A gente vê que a parte da frente do carro é colocada em cima de uma carretinha, né? Até as rodas são removidas e essa estrutura tubular que você tá vendo aí não afeta em nada a pintura do carro. Isso aí é para sustentar as câmeras, né? A câmera que vai ali na frente para poder filmar. Então os atores vão encenando ali, contracenando dentro do carro como se estivesse em movimento, de fato estão, porém não precisam se preocupar em dirigir o carro, né? Coisa que antigamente tinha que fazer. Na série Carga Pesada, o Antônio Fagundes já falou que na época lá dos anos 70 não tinha isso aí. Eles tinham que dirigir o caminhão e interpretar ao mesmo tempo. Inclusive o câmera ia pendurado pro lado de fora. Coisa que, com o passar dos anos, foi se aprimorando e naquela época já se usavam ali coisas desse tipo, onde o carro de fato tá andando, né? Para não ser aquele negócio artificial de chroma key que fica feio, né? O carro, aquele fundo virtual passando, o carro de fato está andando, mas os atores não precisam se preocupar com dirigir de fato, eles vão só encenando. Isso eu acho bem bacana e facilita, né, a vida dos atores. Agora vamos ver o Opala Coupé.
AP dos capangas de aluguel lá também, que chama bastante atenção, né? E a garagem deles também, né? Olha, uma garagem dos sonhos, 2 Opalas, uma Brasília e um Puma GTS, né? GTS é o conversível. Uma garagem dos sonhos na década de 70. Até o visual do imóvel, você vê que o estilo da casa aí já é típico mesmo da época. Eu achei bem legal esse cuidado. Agora vamos falar de mais viaturas e, é claro, quando falamos em veículos usados pela polícia nos anos 70, lembramos sempre da famosa Veraneio, que foi um dos modelos preferidos usados tanto pela civil, militar e até rodoviária. Durou por anos a fio nas frotas de todo o país, só que a equipe do filme teve dificuldades de encontrar um exemplar caracterizado fielmente e também eles não encontraram nenhum colecionador que aceitasse que o seu veículo fosse adesivado como viatura. Então eles até encontraram colecionadores e proprietários de Veraneio, mas na hora que eles falaram que tinha que adesivar o carro, os caras ficavam um pouco receosos. Então a solução que eles tiveram foi a de comprar uma Veraneio já dos anos 80, mais nova, mais barata, e caracterizá-la como viatura, né? Trocaram o capô, a grade do modelo mais antigo também foi colocada e nasce uma viatura típica da década de 70, inclusive com direito à lata lá no vidro traseiro, que era o chiqueirinho, né? A Kombi, viatura da Civil que aparece no filme, também não é de 77. Essa unidade aí foi fabricada pelo menos de 83 para frente, devido às rodas que são diferentes daquelas de 5 furos antigas, usadas até 82. Meus amigos, Kombi também não encontraram dos anos 70, que ainda usava Clipper já a partir de 76, usando aquela roda de 5 furos ainda antiga. Olha, eu vi o filme, eu não sou um crítico de cinema, mas do ponto de vista de um telespectador comum que sou, eu não gostei muito do filme pelos seguintes motivos. Eu gostei da parte dos carros, da encenação. O filme começa legal, você vê ali um retrato da época, década de 70, a época do regime militar, uma tensão no ar. Você pensa, opa, vai ser bacana. Mas o filme tem 2 horas e 40 minutos. É um filme longo e, no meu ver, arrastado. Porque as cenas não têm muita conexão entre si. O filme, eu não vou dar spoiler para você que vai ver, mas o filme deixa várias pontas soltas. Personagens que ficam sem fim, situações que ficam sem conclusão. Eu achei o roteiro meio fraco, a história também não tem muito um propósito claro. Deixa várias dúvidas no ar. E quando acaba o filme você pensa, mas já acabou? O final também é meio estranho. Enfim, personagens importantes do filme não tem final. Então, assim, eu achei o filme meio fraco. Pra quem tá querendo ver o filme, pra ver um retrato ali da década de 70, do regime militar, vai ver os carros, que são muito bons, né? A ambientação, mas a história em si, eu nem consigo entender como que esse filme está sendo tão indicado a prêmios, porque eu achei um filme meio fraco. Tem uma cena lá no meio que enfim, eu não quero estragar quem vai ver, mas é uma cena que me pareceu até grotesca ser feita no cinema nacional, a cena da perna lá, mas enfim. Uma outra coisa, para quem quer ver, vou dar uma outra dica. Para quem quer ver um filme que retrata legal os anos 70, ditadura militar, tensão ali da época, filme Pra Frente Brasil, de 1982, é isso mesmo? É 82 esse filme. Aqui sim você vai ver um retrato legal da década de 70. É isso mesmo que você está ouvindo, um filme que foi produzido ainda durante o regime militar, 82, mas que se passa na década de 70. Então é um filme de 82 que se passa anos antes. E ali a história é bem legal. E ali você vê os carros mesmo da época e também vê uma história, na minha opinião, muito mais forte, bacana e elaborada do que o filme O Agente Secreto. O filme Pra Frente Brasil, com o Reginaldo Faria, que é o Joffre, né? Tem também o Antônio Fagundes, Natália do Vale, Elizabeth Savala. Esse filme ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado, também em 82, e o prêmio especial da crítica no Festival de Huelva, em 1983. Eu gostei bastante desse filme, já vi um tempo atrás, acho que até no próprio YouTube aqui tem esse filme disponível. Filme Pra Frente Brasil, para quem gosta de carro e também de ver filme dessa época, vai gostar bastante. Meus amigos, é o Plantão do PL que eu trago aqui coisas também no momento aqui no canal, é isso aí. E aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até logo, tchau pessoal!